Agora sim, turma, boa noite. Vamos dar sequência às nossas aulas da residência em Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio Castro. Nossa primeira aula aí do ano de 2022. Quem vai nos ajudar aí é a professora aí, doutora Darley Procópio, que é a nefrologista responsável lá em nos ajudar nos 80 leitos de terapia intensiva. E obrigado, Darley, pela ajuda. Eu peço a todo mundo aí que deixe as câmeras abertas na medida do possível, os áudios fechados, as dúvidas podem ser lançadas aí no nosso chat. O doutor Bruno, o doutor Juarez e eu vamos moderando aí as questões para ajudar a Darley aí na apresentação. Tá, Jorge, já começamos a gravação, Darley, a gente deixa a aula publicada no nosso canal lá do YouTube, o doutor Juarez que toma conta. Tá bom? Boa aula para nós aí. Mais uma vez, Darley, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Tá dando para escutar direitinho aí? Beleza. Então, dando sequência na aula aqui, tentei resumir o assunto, que é em relação à terapia renal substitutiva na unidade de terapia intensiva. O assunto é extenso, tentei focar naquilo que eu acho que vai ser mais prático mesmo, não só para a residência, como até mesmo para o plantonista em geral, né? Aí, qual que é o roteiro da aula? Primeiro eu vou falar em geral do panorama da injúria renal aguda na unidade de terapia intensiva. Vou falar de uma coisa muito básica, mas que eu acho que é muito importante e passar alguns pontos específicos nas questões das indicações clássicas da terapia renal substitutiva. Depois vou discutir da famosa polêmica em relação à diálise precoce, diálise tardia, que conclusões mais novas a gente tem até o momento. Vou perpassar também pelas questões das modalidades, intermitente, contínua, SLED, e ao final da aula vou tentar passar item por item de uma prescrição de diálise de um paciente com injúria renal aguda. Então, passando no geral em relação ao panorama da AIRA na unidade de terapia intensiva, a gente sabe que a base de dados é bastante variada, mas, no geral, a média de mortalidade nos pacientes com IRA cardíaco 3 em terapia renal substitutiva fica em torno de 50%. Mas é claro que isso varia também de acordo com o motivo, a etiologia da injúria renal aguda. A gente sabe, por exemplo, que no COVID, isso aí, claro, beirou aos 80% de mortalidade. Outra coisa que chama atenção também é a questão de qual que é a porcentagem, normalmente, dos pacientes na unidade de terapia intensiva que acaba evoluindo para a injúria renal aguda cardíaco 3 com demanda por terapia renal substitutiva. Os números também são bastante variados, mas a gente sabe que é em torno de 10% a 15%. E também varia de acordo com o perfil de pacientes de cada unidade de terapia intensiva, se é mais pacientes cirúrgicos, se é mais pacientes clínicos, e por isso que a base de dados é bastante variável. Em relação aos critérios para classificar a injúria renal aguda, a gente sabe que no início o primeiro critério utilizado era o RIFLE, depois passou para o AQUIM, e o mais atual que a gente usa ultimamente é o CADIGO. E por que eles foram variando os critérios ao longo dos anos? Foi mais no intuito de aumentar a sensibilidade, fazer o diagnóstico precoce da IRA, e com isso a gente conseguir intervir mais precoce. Deixa eu só interromper o vídeo aqui. O que a gente pode ver, na verdade, é que, à medida que o critério foi evoluindo, passando do RIF para o CADIGO, a incidência da IRA, a gente pode ver que ela foi aumentando ao longo da mudança dos critérios. A gente compara também os pacientes com injúria renal aguda, a questão da mortalidade, nos que não chegaram a demandar terapia renal substitutiva e nos que chegaram. A gente vê que a mortalidade é muito maior naqueles que demandaram, que veio, por acaso, a demandar hemodiálise ou diálise contínua ou qualquer outro método dialítico para intervenção mesmo, como última linha de terapêutica, né? Perpassando por aquilo que eu acho que é básico, mas que é fundamental reforçar a questão de tópico por tópico, é a questão das indicações clássicas de diálise num paciente que já tem uma injúria renal aguda instalada. A mais clássica de toda é a questão da sobrecarga volêmica, mas claro que a gente não dialisa todo paciente que está hipervolêmico. Seria mais aquele paciente que está com hipervolemia refratária, aquela hipervolemia que já tem repercussão hemodinâmica, por exemplo, como congestão pulmonar, ou mesmo que talvez não tenha ainda uma resistência estabelecida ao diurético, mas já tem aquele paciente que já tem assim, efeitos colaterais ou contraindicação em permanecer usando diurético. Um ponto que eu quero chamar a atenção é a questão da oligúria relativa,
que é até muito comum. Muitas vezes o paciente está com diurese boa ainda, urinando em cerca de 1.000 ml, mas vai ver, está urinando 1.000 ml às custas de um balanço de 5.000 positivo. Isso, querendo ou não, é uma indicação de diálise por sobrecarga volêmica diante de uma injúria renal aguda instalada. A outra questão, e até polêmica, que gera muita dúvida, é a questão da acidose metabólica. Também a gente não dialisa qualquer acidose metabólica, seria mais aquela acidose metabólica que também já é refratária ao manejo clínico. Lembrando que o manejo clínico não estou falando só da questão da reposição de bicarbonato, que a gente sabe as indicações clássicas de repor, a gente não repõe qualquer paciente com acidose metabólica com bicarbonato, e no mais é isso. E os cuidados de usar a diálise na questão da acidose metabólica é os mesmos cuidados que se tem quando você vai fazer uma reposição de bicarbonato, porque no final das contas os efeitos colaterais que a diálise dá seriam os mesmos de uma reposição de bicarbonato. Tem também a questão da hipercalemia, que também não é uma hipercalemia qualquer, não é uma hipercalemia que chegou lá de casa, você não tentou nada ainda, é uma hipercalemia também refratária. Vou chamar a atenção também por uma situação muito que tem que se ter muito cuidado, que é a questão do paciente que está com injúria renal aguda, já está com tipo 12 horas, 24 horas de oligoanúria estabelecida, e a gente está tentando manejar essa hipercalemia com medidas clínicas. A gente sabe que isso aí, na verdade, vai ser principalmente aquelas medidas de shift, né? Glicoinsulina, beta-agonista, vai ser mais só para quebrar um galho. O paciente não vai resolver essa hipercalemia em definitivo. A gente normalmente utiliza essa medida só para segurar a mão até, tipo assim, implantar o CDL e começar a diálise logo de cara. Talvez dessas todas as indicações, que talvez seja menos palpável é a tal da uremia, porque ela, inclusive no paciente que tá com injúria renal aguda e séptico ao mesmo tempo, por exemplo, está sonolenta, a gente nunca sabe, sonolência é devido ao quadro da sepse ou a sonolência é devida à injúria renal aguda. Normalmente a gente tenta ser mais invasivo, e se há essa questão da dúvida, normalmente a gente é tendencioso a partir para a terapia renal substitutiva quando há dúvida. Outra situação que eu quero chamar a atenção, porque nem sempre uma ureia alta, lembrar daquelas situações em que a ureia pode estar alta, não necessariamente é secundária à questão da injúria renal aguda, como, por exemplo, no uso de corticoide, no sangramento do trato gastrointestinal, no hipercatabolismo proteico. Então, tem sempre que ter cuidado com essas situações também. E a gente viu muito, principalmente na época do Covid, aqueles pacientes que não tinham a creatinina muito alta, mas tinham ureia estourada, e não necessariamente era por causa da injúria renal aguda, era por uso de corticoide e outros fatores estabelecidos aí. E tem umas indicações não tão clássicas, que são até clássicas, mas a gente não costuma utilizar muito de rotina, que são na questão das intoxicações, por salicilato, lítio, uso de metformina. Umas situações novas também que a gente vê, mas seria por um tipo específico de diálise, que seria a contínua, a hemofiltração, que seria na questão do paciente com CPK muito elevada para evitar a progressão da ira por rabdomiólise, mas é uma indicação, inclusive, muito controversa. Outra indicação que também não é muito bem estabelecida, mas que usa é na hiperamoremia nos pacientes hepatopatos, principalmente nesses centros especializados em transplante de fígado. No mais, é isso. Agora, a tão discutível quando iniciar uma diálise, já diante de um paciente que está com injúria renal aguda, CADIGO 3, mas que no caso ainda não tem aquela urgência dialítica. Aí o que eu falo? Cada caso é um caso e no mais é a análise do cenário mesmo. Muitas vezes o paciente está com ureia, creatinina em ascensão, mas por um acaso está em curva de melhora hemodinâmica. Por exemplo, tinha uma creatina de 1,25, chegou a 5, ureia beirando ao 100, mantendo uma acidose metabólica, mas com pH ainda maior que 7,2, um BIC em torno de 16, refratário, mas assim, mantido, sem queda, e que até teve um paciente que eu discuti com a Cerise hoje, lá no CTI 5, que chegou com nora dobrada, a 60 ml dobrada, mas que vem tolerando a redução de nora, mas com scores muito elevadas, mas que não tinha nenhum critério de urgência dialítica, mas que esboçou ampliação relativa de diurese nas últimas 24 horas. Então, nesses pacientes que estão esboçando uma curva de melhora hemodinâmica e esboçando ampliação de diurese, mesmo com scores altos, a gente tende a segurar o paciente mais no conservador, que sabe da perspectiva de melhora. Uma coisa que ajudaria muito a gente nessa questão de análise do prognóstico e definir por iniciar diálise ou não, seria se a gente tivesse os tais dos biomarcadores.
por exemplo, o Emigal, a interleucina 18, o Quinwan, mas, na verdade, estão em estudos e muitos, já é utilizado em alguns serviços, mas ainda está muito além da nossa realidade. Uma coisa que seria simples de usar, que nesse caso está mais palpável, está em nossas mãos, seria a questão do teste de estresse com furosemida, que a gente usa em torno de 1 a 1,5 miligramas por quilo. Não necessariamente a gente faz o teste naquele paciente que está com demanda, com necessidade de manejo volêmico de diurético, não. A gente faz mais o teste para ver se o paciente, por acaso, tem túbulos renais funcionantes e se tem perspectiva de melhora, porque se ele faz o teste e responde, é um ponto favorável, que quer dizer que ele tem túbulos renais funcionantes, tem perspectiva de melhora da ira a curto prazo. Agora, passando para o grande dilema, que é a questão de estudo de vários e vários anos, quando iniciar a diálise, tem vantagem na diálise de início precoce sobre o de início tardio? A diálise precoce, por um acaso, reduz a mortalidade? Diminui o tempo de internação? O que a gente tem? Na verdade, a gente tem o que os estudos falam, né? Principalmente os estudos dos últimos 7 anos. Teve um que causou uma euforia danada, que foi feito em 2016, que é o tal do ELAIM, que foi um estudo unicêntrico realizado na Alemanha, com cerca de 231 pacientes, e esse estudo tinha até um P considerável, mas ele foi favorável à questão da diálise precoce, evidenciando que a diálise precoce reduziria a mortalidade. Só que foi um estudo também que foi meio cheio de viés, e principalmente com bias na questão da seleção da população que foi utilizada no estudo, né? Foram utilizados, na verdade, só pacientes cirúrgicos nesse estudo, e nos critérios de inclusão dos pacientes foi utilizado o N-gal maior que 150, e isso quer dizer que estava selecionando pacientes que, querendo ou não, estavam com pior prognóstico renal. Outra coisa que fala que foi um bias dos estudos foi a questão de ter utilizado só diálise contínua nesse estudo. E o fato de ter utilizado só pacientes cirúrgicos, principalmente cirurgia cardiovascular. Não incluiu nesse estudo pacientes clínicos, pacientes sépticos na ocasião. E esse estudo, na verdade, se diferencia de todos os outros que vieram depois, o AKIC, o START, porque os outros estudos, na verdade, tiveram um N maior, foram estudos multicêntricos, inclusive incluíram pacientes clínicos, a maioria deles, e também utilizaram outras modalidades de terapia renal substitutiva, que não foi a diálise contínua, o diálise intermitente e SLED. E no caso desses estudos posteriores, eles não mostraram benefício, ou seja, redução de mortalidade da diálise precoce em relação à diálise tardia. Eu quero chamar a atenção, na verdade, aqui agora, mais para um estudo mais recente de todos que saiu, que na verdade, que é o AKIC 2, que na verdade nem compara a questão da diálise precoce com a diálise tardia, não. Ele compara, na verdade, a diálise tardia comparada com a diálise mais tardia ainda, porque os pacientes selecionados foram aqueles pacientes já com oligúria estabelecida por mais de 72 horas e uma ureia superior a 240. Então, pegou esses pacientes, parte deles foram direcionados para diálise já logo de cara, e a outra parte ficaram em observação ou esperar a ureia bater os 300, ou, no caso, nesse intervalo entre a ureia de 240 e 300, caso o paciente entrasse em urgência dialítica, dialisaria. Aí, esse estudo, sim, foi bem desfavorável para os pacientes que, por acaso, entraram em diálise, diria assim, mais tardiamente, mais que tardia, né? Ou seja, com ureia superior a 300 ou entrando no critério de urgência dialítica. Em relação às modalidades, normalmente a gente divide a modalidade por tempo. A gente tem a diálise mais conhecida, que é a diálise convencional, que é a diálise intermitente com duração de 3 a 5 horas, que inclusive as diálises que a gente faz em esquema de crônico, nas clínicas de hemodiálise. Tem a questão que é uma diálise intermitente também, mas já com tempo mais estendido, que seria a SLED, normalmente de uso para os pacientes instáveis hemodinamicamente. Aí a duração varia de 6 a 12, 6 a 18 horas, e tem a questão da diálise contínua, que normalmente perdura 24, 36, 32 horas, pode estender até ad eterno aí, a duração. E em relação à divisão dos métodos de diálise pelos métodos de retirada do soluto, a gente divide a questão da diálise. O método de clearance pode ser a difusão, no caso, o gradiente, o mecanismo de clearance, né?
seria por força do gradiente de concentração. O soluto, né, vai do meio mais concentrado para o menos concentrado, e isso depende muito da porosidade na membrana, né? E normalmente, no caso da hemodiálise, a gente só filtra a questão das toxinas de baixo peso molecular. Outro método de clínica seria a convecção. A convecção, na verdade, o soluto é arrastado com solvente, e como há muita mobilização de solvente, acaba que a gente precisa repor esse solvente posteriormente, ou antes do capilar ou depois do capilar. Esse método seria a hemofiltração, que inclusive é um dos métodos utilizados no módulo da contínua. E a gente pode usar métodos híbridos também, misturar hemodiálise com hemofiltração, aí seria hemodiafiltração. E um método menos conhecido e menos usado seria a adsorção, que é a hemoperfusão, que na verdade tem um capilar, que esse capilar na verdade adsorve a substância. O inconveniente desse método, na verdade, é porque o capilar acaba saturando com essa substância e acaba, depois da saturação, ele já não se torna mais efetivo. É como se fosse o método utilizado pelo carvão filtrado. E serve, na verdade, para filtrar grandes moléculas. O mais conhecido método de hemoperfusão é o com polimixina. Falando da questão das modalidades de diálise e a questão do tamanho das moléculas, a nossa diálise convencional, normalmente a hemodiálise, ela só filtra a questão das moléculas de baixo peso molecular, que é a ureia e creatinina. As moléculas de médio e grande peso molecular normalmente são filtradas pelo método de hemofiltração. Só que hoje em dia, mesmo na hemodiálise, a gente tem as membranas de alto fluxo, que tem uma porosidade maior e às vezes consegue realmente filtrar essas moléculas de médio peso molecular. Inclusive, até no HMDC a gente usa capilar de alto fluxo lá. Então, teoricamente, a gente consegue remover essas moléculas de médio peso molecular, como mioglobina e a beta-2 microglobulina. Lembrando que não seria nada interessante ter uma membrana com muita porosidade e que filtrasse moléculas de muito amplo peso molecular, que senão a gente acabaria filtrando a questão da albumina, o que não é nem um pouco desejável. Repassando a questão das modalidades, a gente tem uma das mais utilizadas do CTI, que é a SLED, que seria um método de diálise intermitente com um tempo mais prolongado. Qual que é a intenção de utilizar esse tempo mais prolongado? Reduzir a dose de diálise por hora, principalmente naqueles pacientes que demandam ultrafiltração, também reduzir a taxa de UF por hora para instabilizar menos o paciente. A gente pode utilizar isso numa duração de 6, 12 horas, até 18 horas, sem problemas. O único inconveniente, nesse caso de durações muito prolongadas, que a gente vai ter que ficar trocando capilar, a questão de coagulação do sistema, e às vezes se torna-se, na prática, um pouco inviável. É uma modalidade que causa menos estabilidade hemodinâmica e, de certa forma, é uma modalidade de fácil de execução para a equipe. Comparando a questão da diálise contínua com a intermitente, questiona-se o maior custo da contínua, mas a gente sabe que em alguns casos, principalmente na época do Covid, que a gente precisava quase que emendar uma diálise na outra, às vezes essa questão do maior custo nem sempre no papel se concluía de fato, que às vezes precisava de pagar tanta diálise intermitente uma atrás da outra, que o custo, no fim das contas, dava no mesmo. Questiona-se a questão da diálise contínua em relação à superioridade, em relação ao tempo de recuperação da função renal e a questão da menor mortalidade. A gente sabe, embora os estudos não comprovem a menor mortalidade, mas é mais por dificuldades técnicas em realizar esse estudo mesmo, que ela gera menor estabilidade hemodinâmica. O inconveniente, talvez, que ela é realmente uma modalidade tecnicamente mais complicada para a equipe, ao contrário da diálise intermitente, que é tecnicamente mais fácil, mas nem sempre a diálise contínua é uma melhor opção do que a diálise intermitente. Por exemplo, nos casos de intoxicações agudas e das urgências que a gente precisa corrigir muito rápido, no caso da hipercalemia, a intermitente, sem dúvida, é um melhor método do que a diálise contínua. Questiona-se também a questão da diálise, não só como método de substituição renal, mas como se poderia ser um método como adjuvante no tratamento da sepse, principalmente por causa da questão da remoção das citocinas inflamatórias, e que, de certa forma, exerceria um papel na modulação parcial das citocinas do plasma. Mas, assim, o racional teórico existe, mas, na prática, até hoje, os estudos também não mostraram redução de mortalidade nesse sentido.
Passando para a questão da prescrição de hemodiálise aguda, só mostrando uma figura aqui como é que funciona o mecanismo, né, de ação de uma hemodiálise, a linha de diálise, a arterial e a venosa, que passa lá pelo capilar, que eu vou explicar direitinho, e que a gente tem a solução de bicarbonato, que é a solução básica, e a solução ácida. Agora, finalmente, acho que o que mais importa aqui, que é a questão da prescrição da diálise, a duração, como eu falei anteriormente, varia, na verdade, com o seu objetivo, com o grau de estabilidade de hemodinâmica do paciente. A gente pode ter durações curtinhas, principalmente nas primeiras diálises, que em torno de 2 horas e meia, até durações mais prolongadas, pelo menos com intermitente, em torno de 12 horas. Quando a gente tem de estender mais, na intenção ou de reduzir a taxa de UF por hora, ou de evitar uma alteração de osmolaridade muito abrupta, fazendo um diálise em curto tempo. Linha venosa e arterial faz parte de qualquer prescrição de hemodiálise. O capilar, na verdade, a gente varia de acordo com a área de superfície corpórea do paciente, e eles têm várias qualidades específicas, alguns são de alto fluxo, outros são de baixo fluxo, alguns são de alta eficiência, outros são de baixa eficiência. Lá no HMDC, normalmente a gente utiliza o FX Classic, né, que normalmente é um capilar de alto fluxo e que ele até filtra relativamente bem moléculas médias. Lembrando sempre de tentar adequar o capilar para a área da superfície corpórea do paciente. E que, querendo ou não, diretamente o clearance, a questão da remoção das escórias, está diretamente também relacionado de acordo com a área de superfície, inclusive, do capilar. O fluxo de bomba de sangue, normalmente, numa diálise convencional, a gente deixa em torno de 250, 350. Na verdade, isso vai variar mais, inclusive, até de acordo com o acesso que o paciente tem. Se for, por exemplo, um CDL, não costuma dar fluxo maior que 300. Uma fístula dá, certamente, um fluxo de 350 tranquilo. E na diálise convencional, a gente usa um fluxo de dialisante em torno de 500. Já na SLED, que normalmente prescreve em torno de duração de 6 horas, a gente utiliza normalmente um fluxo de 150, 200, e o fluxo de dialisantes em torno de 300. Não adianta, com o intuito de instabilizar o paciente menos, prescrever um fluxo de bomba de sangue nesse tipo de diálise menor que 150, porque não vai praticamente parar a diálise não vai seguir em frente. Em relação à temperatura, pode variar em torno de 35 a 36, a gente tende a deixar mais baixo naqueles pacientes mais instáveis, porque reduz a questão de risco de hipotensão. Em relação ao sódio, a gente tenta deixar o sódio mais ou menos parecido com o sódio sérico do paciente, desde que eles não estejam tão desnatrêmico assim. E tentar também evitar variações bruscas, por exemplo, nem 10 a mais, nem 10 a menos que o sódio sérico do paciente. A gente, normalmente, isso aqui gera confusão, principalmente nos pacientes hipernatrêmicos, com sódio maior que 160, que a gente normalmente orienta corrigir a hipernatremia primeiro, porque senão o gap entre o sódio do dialisante e o sódio sérico do paciente ficaria maior que 10, e o risco de fazer diálise, nesse caso, seria o mesmo risco de uma correção abrupta de hipernatremia, risco de edema cerebral no caso das hipernatremias, e risco de mielinoses contínuas nos casos das hiponatremias. Eu até comentei anteriormente a questão do bicarbonato. Na verdade, os riscos da reposição de bicarbonato na diálise são os mesmos de uma reposição de bicarbonato venoso. A gente também tem que evitar a questão da correção muito abrupta, principalmente naqueles pacientes que estão com bicarbonato muito baixo, menor que 8. E também ter muito cuidado nas questões dos pacientes que estão com alcalose. Normalmente, na máquina de diálise, o bicarbonato padrão é 32, e 32 já dá um balanço bem positivo de bicarbonato para o paciente. E a gente pode variar de mais 8 a menos 8. Tentar nos pacientes que estão com alcalose, principalmente bicarbonato em torno de 28, reduzir esse bicarbonato para em torno de 20 a 28 MEX, colocando um bicarbonato mais baixo na máquina. O cálcio também é um fator que contribui com a questão da instabilidade hemodinâmica. A gente tenta manter um cálcio mais alto nos pacientes que estão instáveis. Quais que são as soluções padrão que a gente tem no momento? Tem o cálcio de 3,5, que dá um balanço positivo de cálcio, um cálcio de 3 e um cálcio de 2,5.
No caso, o cálcio de 3,5 dá um balanço positivo, o cálcio de 3 dá um balanço neutro, e o cálcio de 2,5 dá um balanço negativo. Normalmente, a gente utiliza o de 2,5, principalmente aqueles pacientes com hipercalcemia, com mieloma múltiplo, e tenta utilizar o de 3. No CTI, normalmente, a gente utiliza o de 3,5, que são os pacientes mais instáveis hemodinamicamente, para evitar hipotensão, a gente utiliza o de 3,5. E já a solução de padrão, de potássio padrão, é a solução com 2 MECs. A gente fala muito da questão do gap do sódio urinário, mas também lembrar da importância do gap do potássio também. Nos pacientes, normalmente, com potássio entre 3 e 4, normalmente a gente precisa acrescentar umas ampolas extras de potássio, porque tem muito risco de, só utilizando a diálise com solução padrão de potássio, que seria de 2 MECs, de ocorrer arritmias intradialíticas que a gente não sabe o motivo. De repente, o paciente fez um AFA lá e não sabe por quê. Normalmente é por isso. É porque o cálcio durante a diálise caiu, o potássio durante a diálise caiu demais. Então, quando o pessoal vê eu acrescentando aquele monte de ampolas de potássio na solução, é porque, na verdade, por exemplo, se eu acrescento 14 ampolas num galão daquele tamanho, só vou aumentar, na verdade, um potássio padrão que estava de 2 para 3 MECs no final das contas. E com a intenção é essa, de evitar o risco de hipocalemia intradialítica. Normalmente, nos pacientes do CTI, a gente deixa as diálises sem heparina, porque a gente nunca sabe quando ele vai precisar de um procedimento de urgência, a não ser naqueles pacientes que estão coagulando o sistema com muita frequência e não tem contraindicação nenhuma, a gente utiliza. A dose normalmente é de 80 a 100 unidades por quilo, a gente divide isso 50% em bolos e faz o restante ao longo da diálise para correr na bomba de infusão, no caso da máquina, né? E em relação ao soro fisiológico que a gente usa para lavar, se a gente não utiliza heparina, normalmente a gente vai precisar de mais soro para lavar. Para evitar que o sistema coagule, normalmente a gente faz isso de 30 em 30 minutos, mas vai avaliando de acordo com a característica do sangue, com a característica das necessidades do paciente. E esse soro que normalmente a gente utiliza para lavar o sistema, a gente tenta acrescentar na UF o paciente não realizar uma diálise com ganho. Embora em algumas situações a gente até faça isso, quando o paciente está muito instável hemodinamicamente, a gente lava com soro e não acrescenta na UF para evitar instabilidade hemodinâmica naqueles pacientes que estão demandando drogas vasativas muito elevada. Em relação ao Prime, no caso das diálises realizadas intra-hospitalares análogamente, a gente sempre liga com o Prime para não ter o risco de abrir o circuito e ter contaminação. E uma coisa que é muito polêmica é a questão da UF, se existe um valor de ultrafiltração máxima. Na verdade, para os agudos não tem nada definido, mas a gente sabe que não é prudente utilizar uma UF maior que 13 ml por quilo-hora, que de vez em quando a gente vê umas UFs tipo de 5.000 ml em 4 horas, isso é muito arriscado por questão de isquemia cardíaca, isquemia cerebral e outras coisas mais. E no mais, é isso. Tentei ser o mais breve possível, focar naquilo que é mais prático, e se tiverem alguma dúvida... Bem objetiva a aula, Darla, exatamente o que a gente esperava, né? Ainda mais que a intenção nossa não é formar nefrologistas de plantão, né? Ou que os nossos plantonistas né, se aventurem a fazer uma prescrição de diálise sem conhecimento algum. É importante lembrar, né, algumas coisas que você colocou aí lá no início, falando da diálise precoce ou tardia, né, que é uma questão, é uma discussão muito grande entre os intensivistas e os nefrologistas. Se não tiver uma afinidade, né, vamos falar assim, uma conversa muito clara entre as duas partes, a gente acaba errando, né? O que diz respeito ainda mais que cada paciente é um paciente, né, Dália? A gente tem que sentir o paciente. Exatamente. E, igual que eu falei, tem que analisar o cenário, questão de curva de melhora, como é que está. Inclusive, questão social também pesa muito, às vezes, contexto familiar, é muita coisa envolvida. É o tipo de suporte que a gente vai definir para aquele paciente. Então, às vezes, nós estamos com avaliação, né, no nosso hospital, lá a gente faz uma avaliação de 100% dos pacientes que vão a óbito. E uma questão que a gente vê com uma frequência que chama atenção
é que muitos pacientes que têm um prognóstico, um score de mortalidade alto, a gente faz muita coisa que no final o desfecho vai ser o mesmo, né? O paciente acaba evoluindo para óbito. Sim. Então, é uma coisa mais... Os cirróticos, né? Principalmente os cirróticos, os pacientes lá do CTI da doutora Cerise, né, que ela nunca viu gostar e cai tudo para a pessoa, só igual para ela, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Então, falar que é precoce ou tardio é muito... O que é precoce? É igual, sei lá, na pandemia no início, falar intubação precoce, né? Inclusive, o que a gente... o dilema desses estudos é, inclusive, na questão de definição do critério, o que é precoce e o que é tardio. Exato, é o que a gente viu no COVID lá no início, né? Intubação precoce, o que é intubação precoce, né? O paciente tem ou não tem indicação de ser intubado, então não existe isso de intubar precoce ou tardiamente. Né? Desculpa, a população dos estudos são muito variáveis, a gente sabe que, querendo ou não, a etiologia da AIRA conta muito a favor de uma diálise precoce ou não, né? Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes até na definição ou não de iniciar com relação a prognóstico. Sim. Porque às vezes fala... E outra coisa, uma falha comum que a gente presencia nas unidades de terapia intensiva, não só nas nossas, mas em outras que eu trabalho, é você passar a responsabilidade para a família definir junto com você se vai dialisar ou não. Essa indicação, ela é técnica, é uma indicação médica, se vai dialisar ou não. A gente não tem que perguntar para a família, né? Mas é só... A expectativa de esperar essa resposta, a gente cai até naquele grupo do mais tardio ainda, né? Que a gente sabe que até evolui pior. Exato. Tem umas questões aí que a turma colocou, ó, tem a Brígida perguntando aí, ó, quando o paciente instabiliza, até quando vale a pena aumentar a dose de amina para manter a hemodiálise? Ela completa lá que já trabalhou em serviços em que tinha orientação de evitar HD a todo custo no paciente chocado. Isso daí a gente vai ajudar a Dália a responder também. Na verdade, assim, valor absoluto, onde subir a nora, a gente não tem. E essa história de evitar diálise num paciente chocado não procede. A não ser que ele está realmente na fase de instabilização, assim, subindo nora progressivamente naquele momento, a gente não faz. Mas se tiver... Assim, o quanto de nora está naquele momento não é contraindicação de fazer a diálise, não. Por exemplo, se a nota está 50 ml/hora, mas está 50 ml/hora sem aumentar, não, nada impede de fazer. Lembrando ainda que a droga vasoativa, principalmente a noradrenalina, quando tem um pH abaixo de 7,25, ela começa a perder a eficácia, a efetividade de receptores. Então, às vezes, porque não raro, o que a gente observa? Um paciente acidótico, né, com uma urgência dialítica pela própria acidose, você começa a dialisar, principalmente quando a diálise é contínua, você percebe que a amina acaba saindo ao final de um período aí de 12, 18 horas ou até 24 horas de diálise contínua, né? E aumentar a noradrenalina, gente, isso é uma questão de bom senso. Justamente isso né? que eu falar. Então, é bom senso isso. Se você começa a diálise no paciente lá com... Até porque na hora que você começa, por mais que o técnico da diálise tente não fazer uma hipovolemia transitória, né, na hora que puxa o sangue para devolver, ele tenta fazer a compensação com líquido lá, com soro fisiológico, geralmente. Isso pode acontecer de ter uma hipotensão transitória ali, e às vezes o plantonista fica ansioso, sobe nora, é questão de ficar do lado. Por isso que os técnicos, na maioria dos serviços, sempre vão até o plantonista e pedem para assinar a autorização do início da hemodiálise, porque tem que ter alguém por perto responsável para poder acudir, né, atender a instabilidade que uma hemodiálise causa no início ali do processo. Mas é bom senso, só ficar de olho. Aí passou da fase inicial, continua subindo nora e rever realmente a questão de, ou às vezes não precisa interromper o procedimento, só interrompe as perdas, ou tenta fazer alguns ajustes, reduz o fluxo, aumenta o sódio para ver se a diálise fica mais tolerável. São coisas que a gente normalmente ajusta para tentar ver se segue com a diálise em diante.
Exatamente, ou seja, dá um trabalho, né, Dani? Por isso Dá um que a maioria trabalho. dos serviços, a maioria, se não todos, tem que ter um médico no setor de hemodiálise, né? Então, dentro do CTI, gente, é uma coisa que acontece, vai começar a diálise, o colega vai ali tomar um café, né, ou vai ali jantar, na hora que vai ligar a hemodiálise. Então, isso é uma É a hora coisa. mais crítica. Exatamente, é a hora mais crítica, são os primeiros 30 a 1 hora, né? 30 a 60 minutos no início da hemodiálise. E não é pedir para suspender a diálise de imediato, é igual a Darla citou aí, você vai fazer algum ajuste, quanto que está a velocidade do fluxo lá, né? Às vezes acontece de começar um Às vezes fluxo. interrompe as perdas temporariamente, volta depois com valor menor, pode fazer também, é uma opção. Perfeito, é dinâmico, né, Darla? É Não. dinâmico. O que o colega prescreve, o que a Darla prescreve especificamente lá no nosso CTI, não quer dizer que é o que tem que obrigatoriamente acontecer até o final da hemodiálise. Aquilo ali é a Porque às prescrição vezes eu para passo de começar. manhã, o paciente está de um jeito, já no final da tarde já está de outro jeito. Exatamente, ainda mais que né, às vezes tem muita diálise para acontecer, foi prescrito 8, 10, 11 horas da manhã e a máquina chega para dialisar 11 horas da noite. Né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. A Cerizinha tocou num tema ali, na pergunta muito polêmico, né? E é uma confusão que a gente está no hospital, em qualquer serviço de terapia intensiva, não é só com a nefro que a gente briga não, viu, Dália? É com a turma toda, radiologia também. E ela está falando ali para você falar um pouquinho para a gente sobre a nefropatia por contraste. Né? Especificamente, existe alguma coisa que evita nos nossos pacientes críticos, né? Na verdade, o que a gente fala é que se o paciente tem indicação realmente de fazer o exame contrastado, hoje em dia, que não é para ele deixar de fazer o exame. Nos casos, nos pacientes que estão com injúria renal aguda, a gente faz o preparo, se tem condições de receber o volume, né? Que às vezes alguns não têm condições. Mas eu acho que a questão mais polêmica é do pessoal da radiologia exigir a diálise depois que faz o exame. Não tem benefício nenhum, inclusive isso aí é resolução do próprio colégio até internacional assim, de radiologia, isso aí já caiu por terra. A orientação que eu passo, inclusive para os nossos residentes, é concordar. Né? Fala com o radiologista que você vai fazer hemodiálise depois do contraste, a gente não faz, né? Ele vai fazer feliz da vida. E o hoje, paciente com dose cada vez menor de contraste iodado, até se questiona a existência da nefropatia induzida por contraste. Exato, até eu tenho alguns colegas radiologistas, inclusive existe uma subespecialidade da radiologia hoje, que é a radiologia intervencionista, que o pessoal é mais agressivo. Eles falam exatamente isso que a Darley falou, o paciente está no CTI, quem está acompanhando o paciente no CTI é o intensivista, é o médico horizontal, e se o colega pediu para fazer um exame, parte do princípio de que ele sabe o que ele está fazendo. Ele precisa ver alguma coisa que ele está com dúvida, então eles acabam fazendo. Para isso existe o termo de consentimento, né, gente? O termo está assinado e a gente é responsável pelo inclusive, pedido de exame. E é isso aí, eu acho que concordo com a Dália, pelo menos as últimas leituras que eu fiz sobre o tema, até porque a gente está brigando por causa de um protocolo lá do hospital, com relação aos contrastes, à indicação ou não de contraste, e todos os que eu li, nenhum bate o martelo falando que é nefrotóxico propriamente, e é o risco-benefício que eles falam, né? Todo mundo joga para cima. Inclusive lá na enfermaria, que às vezes tem que mudar o dia de diálise do paciente, no CTI até mais tranquilo, que fala que vai fazer, talvez não faça, mas na enfermaria você tem que mudar o dia de diálise do paciente, para o paciente conseguir fazer o exame contrastado. Pois é. A Júlia está fazendo outra questão aí. Você poderia comentar um pouco mais sobre o ajuste de fluxo, sódio e temperatura no manejo do paciente evoluindo com hipotensão? É isso aí. O paciente está aí com hipotensão, o que você faz, Darly, para poder não suspender essa diálise? Na verdade, o paciente a gente já sabe que está instável hemodinamicamente, por exemplo, está com sódio de 138, a gente deixa até uns 4 mEq a mais de sódio já na prescrição inicial, deixa o sódio para começar a diálise de 142. Se por acaso durante a diálise venha a intercorrer com a instabilidade hemodinâmica, você pode até aumentar o sódio, mas evita de aumentar demais por causa da questão do gap, né? Porque uma diferença maior que 10 já tem suas complicações.
Em relação ao fluxo, na verdade, nos pacientes que a gente já sabe que tem estável, a gente já tenta deixar menor, em torno de 200, 180, 150 para aqueles que estão muito graves, com droga vasoativa muito elevada. Mas a gente sabe que isso, por incrível que pareça, contribui pouco com a instabilidade hemodinâmica do paciente. O que mais contribui, na verdade, é a taxa alta de UF por hora. Então, se tiver alguma medida a ser feita, talvez reduzir a UF, que seria a medida mais efetiva nessa ocasião. Em relação ao sódio, o potássio também, Dália, eu acho importante falar para os meninos aí, lembrar, na verdade, que dentro da terapia intensiva, assim como em salas de emergência, existe a nossa solução, tão bendita solução polarizante, que é para você tentar baixar o potássio mais rápido para poder evitar as complicações da hipercalemia. Isso. E uma falha frequente que a gente percebe é você ligar uma hemodiálise com 1, 2 horas depois de ter feito uma solução polarizante. E porque a gente tira o potássio que está lá no sangue, né? E você fez o shift para dentro, aí na hora que a gente termina a diálise, o potássio está alto ainda, por quê? Porque causa do efeito rebote, o potássio saiu para fora. Exatamente. Eu falei com os meninos lá da nossa residência que não adianta você tentar entender um processo se você não sabe da fisiologia. Né? Então, a solução polarizante, a Darlene falou, ele tira o potássio do extra para o intracelular. Quando você faz a diálise, de onde que você está tirando o potássio? Do extracelular. Se ele está dentro da célula, ali de 4 a 6 horas, que é o efeito, né? que dura a solução polarizante, o potássio volta para fora, você terminou a diálise de 6 horas, o potássio está todo lá alto de novo. Então, a gente tem que ficar atento para isso, de tentar conjugar o tempo que você vai fazer hemodiálise com a solução polarizante, porque senão não vai adiantar se você está dialisando pela urgência da hipercalemia. É importante ser... Como também para o beta-agonista, mesma coisa, mesmo efeito. Exatamente, exatamente. Né? A Sheila está fazendo outra pergunta aí. E o paciente com diálise peritoneal, a prescrição é diferente? Essa aí eu passo para você, até porque... Na verdade, eu nem toquei no assunto, porque o assunto é tão extenso. Inclusive, é possível você até prescrever uma diálise peritoneal para um agudo, mas depende muito da experiência do serviço. Inclusive, até o serviço mais famoso do Brasil em utilizar diálise de agudo, diálise peritoneal como método dialítico de agudo é lá em Botucatu. Eu nem comentei, porque não é o caso do nosso serviço, a gente não tem disponível, a gente só faz diálise, a gente só segue com as peritoneais que já vem instalado de outro local, que já começou nas clínicas, né? E ainda assim... Não, é totalmente diferente, é outro Exatamente. método, não tem nada a ver com esse. Não, então não, Sheila, não vamos arriscar isso não, tá? No nosso serviço, de jeito nenhum, que a gente vai fazer mais mal do que bem. Se tiver indicação de diálise de urgência, paciente dentro do CTI, mesmo que ele faça diálise peritoneal, no nosso serviço, a gente passa o catéter e dialisa o paciente. Depois a gente vê se a diálise peritoneal não tiver funcionado, né, gente? Que geralmente a gente tenta manter. Se você já faz diálise peritoneal e não tem nenhuma contraindicação naquele momento em fazer, normalmente a gente segue o fluxo da diálise peritoneal. A gente só faz algum ajuste em relação à concentração da bolsa, tempo dos ciclos dele, mas a gente consegue manejar isso aí. E mesmo porque muitas vezes os pacientes entrarem em diálise peritoneal por falência de acesso, às vezes a gente não vai nem conseguir passar um CDL para trocar de modalidade. Exatamente, aí a gente complica mais do que ajuda. Isso. Mais alguém, turminha? Boa aula, Dália. A galera participou mais do que o normal, viu? Um tema bastante interessante. Acho que você ainda vai precisar dar mais talvez 10 aulas para a gente tentar entender. Vai ser bem resumido aqui, porque se eu falar de cada item aqui, vai demorar um século. Não, mas e além de tudo isso, os meninos rodam com você, né, durante 30 dias. Eu acho que isso é um diferencial da nossa residência. Eles mesmos vão sair com um pouco mais de expertise com a hemodiálise, com a lida do paciente renal, né, paciente com nefropatia. E o restante da turma aí, querem perguntar mais alguma coisa, turma? Nós vamos liberar a Dália para tomar o vinho dela aí. Opa, quem dera. Jura, Bruninho? Não, só parabenizar a Dália aí pela disposição de dar essa aula para a gente, foi realmente muito elucidativa, né?
reforçar aí a atenção para o pessoal, principalmente da noite, né? Às vezes a gente chega de manhã, o paciente chegou chocado, com bicarbonato baixo, algumas disfunções inerentes a um choque na fase aguda, né? E às vezes, antes de receber uma ressuscitação adequada, ele já ganhou um CDL e às vezes as meninas já estão chegando com a máquina, né? E não é incomum a gente, às vezes, ver esse paciente dialisar uma vez e não dialisar mais e a gente tirar esse cateter em seguida, muito provavelmente porque bastava ter sido ressuscitado que ele não precisaria ser dialisado, né? Então, esse time da diálise no choque, principalmente na fase hiperaguda, né? Às vezes tem um pouco de paciência, dar um volume, esperar o paciente ressuscitar, equilibrar, né? E aí, às vezes, a gente consegue ganhar um tempo, né? Outra coisa é o cuidado com a solução pura de bicarbonato também, né? Que às vezes a gente vê também fazer de forma inadvertida, né? Achando que está corrigindo, né? Uma acidemia, né? E às vezes fazem doses um pouco muito altas, né? Então, acho que é importante ter essa noção. Ressuscitação volêmica com bicarbonato, né, Júlio? Nós já vimos aí algumas vezes. E lá no nosso hospital a gente tem uma facilidade, um acesso muito grande em prescrever diálise, né? Porque, inclusive, eles têm um modelo lá e o plantonista consegue prescrever uma diálise, né? O que é uma coisa positiva, porque a gente tem uma agilidade no processo, né? Mas, por outro lado, a gente tem que usar subjúdice, né? Porque senão a gente acaba usando para mais, às vezes, com pouca indicação, né? A orientação é discutir, né, Júlio? A gente trocar a experiência. Vai dialisar, liga para um de nós aí. É bom dividir essa decisão, né? Para dividir a responsabilidade. E a Júlia hoje está fervorosa. Eu gostei da pergunta dela, Darlene. Sobre o CDL, tem alguma indicação de punção em um local ou outro? Femoral levaria um fluxo mais alto, mas isso se resume em algum benefício? Na verdade, por que parece, para os agudos não tem ordem de preferência de CDL, não. A ordem de preferência de CDL a gente fala mais para os crônicos mesmo. Normalmente, aqueles pacientes que têm maior ritmo de sangramento, a gente tem tendencioso a colocar na femoral, né? Mas não necessariamente dá maior fluxo também, não. Inclusive, tem aquela questão de, às vezes, funcionar um CDL muito curto, a questão da recirculação na femoral, aí, às vezes até pior. Sim. Nós temos, Júlio, inclusive, uma aula que a gente deve repetir agora no início do ano sobre acesso vascular. E lá a gente fala sobre... Existem 3 tipos de catéter de hemodiálise, né? O de 15, 20 e o de 30 centímetros. Isso é mais pela anatomia, propriamente dita, do que pela melhora do fluxo, na verdade. Porque você colocar um catéter de 30 na jugular interna, você vai atravessar o coração do paciente se você introduzir ele até o final, né? Então, a direita a gente funciona de 15, pelo tamanho, pela distância. O de 20 centímetros, geralmente, a gente usa a esquerda, pela curva que tem na veia subclave aqui embaixo. E o de 30 centímetros para tentar chegar o mais próximo possível dali da cava superior, para poder... Porque o diâmetro deles é o mesmo, né? Só muda, na verdade, é o tamanho mesmo. É o comprimento, exatamente. É para tentar evitar a recirculação que a Dali citou aí. Excelente, essa pergunta é boa também, muito boa. Mais algum aí, turminha? Já chegando aí aos 8h52. Acho que não, né? Ô, Darley, muito obrigado. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, espero que tenha sido útil. Foi demais, nossa professora e preceptora da residência de terapia intensiva. É muito bom ter você conosco aí nesse dia a dia, tá? Aí, dia a dia, se tiver alguma dúvida aí também ao longo da semana, estamos aí. Perfeito. Obrigado, viu? A todo mundo que participou aí, muito obrigado também, viu, turma? Boa noite, bom descanso, bom trabalho para quem está trabalhando aí. Alô.